Aleluias, graças, paz, igreja do avivamento, amém? Aleluia, estamos aqui no segundo dia de tabernáculo. Diga para quem está do seu lado, que bom que você está aqui mais uma noite conosco, comigo, amém? Aleluias. Eu sei que esses dias estão sendo poderosos, queridos. Serão dias onde o Senhor estará nos transformando, marcando as nossas vidas, os nossos corações, amém? De uma forma sobrenatural. Diga, porque eu estou em tabernáculo. Aleluias. E eu experimento da glória, da graça, do cuidado do Senhor na minha vida. Amém. Você pode... Quero que você, nessa hora, você com seus olhos fechados, eu quero que você peça ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, para ministrar o seu coração nessa noite, amém? Nós temos como tema, em tabernáculo desse ano, quantos podem declarar? Diga, altar, restaurando o altar. Esse é o tema de tabernáculo. E quantos querem ser restaurados pelo Senhor? Diga, eu quero, Senhor. Hoje, quando nós chegamos aqui, começou, o Ministério de Louvor, e nós, desde o momento, eu creio que você, como eu, sou ministrada desde a hora que eu coloco os meus pés ali, naquele portão, amém? Porque tudo é profético aqui neste lugar. E aqueles que, às vezes, questionam é porque não estão mergulhados nessa profecia, não entendem o espiritual, não entendem aquilo, a dimensão, a nuvem de glória que nós temos mergulhado nesses dias de tabernáculos, amém? Então, nesses dias eu quero que no seu coração, hoje é segundo dia, eu quero que do seu coração flua esse desejo de você ser restaurado, amém? Eu preciso ser restaurado, o altar do Senhor precisa ser restaurado, e você vai ser ministrado nessa noite, ministrado de uma forma especial. Ontem nós recebemos uma palavra do nosso bispo, onde ele explicou direito, muito bem explicado, o que representa tabernáculo, o que é tabernáculo. Às vezes a gente está aqui na casa, tem pessoas que têm esse entendimento de vir à casa, eu não comecei a pregar ainda não, tá? Vem à casa do Senhor nesses dias de festa, mas não sabe o que é tabernáculo. O tempo de cuidado do Senhor na nossa vida, naquele povo no deserto. E o interessante é que não importa quando nós estamos diante da glória do Senhor, da nuvem da graça do Senhor, não importa que estação você esteja passando, nós sentimos e experimentamos do cuidado do Senhor na nossa vida. Amém? Então, nesses dias você vai ser despertado, queridos. E eu creio que venha tabernáculo quem realmente o Senhor quer que venha. Esses dias eu estava lá em Mossoró e minha mãe falou isso. A gente falando sobre Israel e ela falou assim, algumas pessoas que têm condições. E eu falei, fulana não foi em Israel. Ela falou, não foi. Ela falou, minha filha, mas quem vai a Israel é só quem Deus permite, né? Então eu creio que esses dias proféticos aqui nessa igreja, tabernáculo, Deus vai trazer quem Ele quer que venha a este lugar, amém? Então você pode levantar as suas mãos, dar uma salva de palmas ao Senhor com alegria. Tabernáculo é alegria, amém? É celebração, onde você celebra o tempo que o Senhor tem cuidado de você, da sua casa, da sua família. Em todo o tempo o Senhor tem feito isso. Então fecha seus olhos. Pai, nós colocamos diante da Tua presença, Senhor, cada vida que está aqui nessa noite. Profetizamos, Senhor, sobre cada um de nós, ó Pai, sobre a Tua igreja, a Tua bênção. Ministra, Pai, a cada coração nessa noite de uma forma, Senhor, especial. Em nome de Jesus. Aleluias. Amém? Você pode se sentar e já abra sua Bíblia. Em 1 Reis, capítulo 18, nós vamos ler o versículo 30. Porém, eu sei que você, nesses dias de tabernáculo, você pode aproveitar e ler toda a história. Amém? Faça um propósito diante do Senhor. Abra sua Bíblia em casa, no seu momento com o Senhor, de estar meditando em 1 Reis, onde você vai ver toda a história, tudo aquilo que é colocado
como profético na nossa vida, nós tomamos para as nossas vidas nesses dias de tabernáculos, amém? Então, tempo de restauração, esses dias aqui nessa igreja, em tabernáculo, será um tempo de restauração, não só em uma área, mas em todas as áreas da sua vida, amém? Enquanto eu estiver falando, você vai dizendo amém, amém? Amém? Vou terminar, o bispo disse ontem que era até que horas? Não, ele falou ali 8h30, não foi? Mas aí, ó, não é culpa minha não, ó, 8h17, mas eu vou andar depressa. Queridos, estamos vivendo num tempo, diga, de aceleração espiritual. Nós estamos vivendo esse tempo. Temos vivido um tempo onde nós vemos o mover do Senhor em nosso meio de uma forma onde eu estava meditando e pensando, meu Deus, pense você comigo que a igreja está em movimento, eu estou em movimento, você, diga para quem está do seu lado, você está em movimento. Pense comigo, se você resolver passar 6 meses fora, pastora Lia, quando você chegar para essa igreja, você vai estranhar, porque você vai observar que as coisas mudaram, que as pessoas avançaram. E isso é importante, é bom e você precisa se atentar a isso, porque você não pode estar paralisada, você precisa avançar. Diga, eu preciso avançar, eu preciso me movimentar. Amém? Então não aceite ficar onde você está. Diga, Senhor, eu não posso me acostumar da forma como eu estou, mas eu preciso me movimentar. E eu estou falando de um movimento espiritual na sua vida, amém? Eu não posso me acostumar da forma como eu estou. Se há alguma coisa que está te levando a você viver uma vida travada, sentada nessa cadeira, no seu ministério, na sua vida espiritual, você vai se movimentar nessa noite, porque o Senhor te convida ao movimento espiritual, amém? A você se mexer realmente, a você se movimentar. Então estamos em um tempo onde o Senhor me convida e te convida a viver um novo de Deus. E às vezes esses dias quando nós escolhemos o tema restaurando o altar, foi algo muito impactante que Deus falou no meu coração, porque o altar, o responsável pelo altar sou eu. Você já parou para pensar nisso? Quem cuida do seu altar é quem? É você. Eu não sou responsável pelo seu altar. Você precisa levantar altar de adoração. Você precisa levantar altar onde você vai viver uma vida de santidade, onde você vai viver uma vida de busca. Eu não posso viver movido de acordo com aquela pessoa que está ao meu lado. Tem pessoas que são assim, né? Tem pessoas que só oram se outros estiverem juntos, só jejua se tiver aquela campanha na igreja, só vão para o monte se tiver apertado o pé, o calo no pé, né? Se estiver alguma coisa muito séria em sua volta acontecendo, aí eles acordam, despertam e falam, ei, eu preciso fazer algo. Mas diga para quem está do seu lado, mexe essa pessoa, diga, você precisa se movimentar, querido. Movimente-se. Para que você não perca, para que você não chegue até algum lugar na sua célula, na sua igreja, em determinado lugar você se assuste. Ei, o que eu estou fazendo? Existem momentos na nossa vida que são assim. E eu oro para que você não se assuste de forma negativa. Onde você olha assim e fala, meu Deus, eu estou ficando para trás. Quem já teve? Vamos lá, levante suas mãos. Quem já teve esse pensamento? Seja sincero diante do Senhor. Nós estamos aqui em igreja, não tem isso? Às vezes tem momentos que você fala assim, Deus, eu não posso, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu estou sentindo que eu estou ficando para trás. Mas nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos olhar em volta e dizer, eu não posso perder essa unção. Eu não posso perder esse óleo que está sendo derramado. Eu não posso perder aquilo que Deus tem derramado, ou que Ele quer derramar na minha vida. E o Senhor quer derramar algo novo. O Senhor quer derramar todos os dias, igreja, que nós nos encontramos com o Senhor. O Senhor tem algo novo para te dar. Algo novo.
Todas as vezes que nós nos encontramos com Ele, todas as vezes, aquele povo no deserto, eles viam, nós podemos ver aquela história linda, onde aquele povo passava, o sol vinha e não queimava, as roupas nunca envelheciam. E muito pelo contrário, ela crescia, né, de acordo, né? E existem momentos na nossa vida que a gente pede até o Senhor, Senhor, né? Oh Deus, e o Senhor faz isso. Os irmãos falam, nossa, que roupa linda. Oh, aí dentro de você fala, não, mas tem tanto tempo que eu tenho essa roupa, mas é o Senhor renovando, amém? O Senhor faz isso porque esse é o nosso Deus cuidador, nosso Deus que provê todas as coisas. Então, eu e você precisamos nos movimentar, amém? Romper com as pontes do passado é algo muito importante para que você avance, para que você se movimente. Você precisa largar o passado. O que tem te prendido? E hoje um grande mal das pessoas, nós cristãos, são essas coisas. É você ter a coragem de olhar para o passado e dizer, não, isso não me pertence mais. Isso não combina mais comigo. Essas coisas que eu passava, não quero mais para a minha vida, não serve mais para a minha vida. E isso é uma decisão, diga, isso é uma decisão. Uma decisão, irmãos. Tudo aquilo que você deseja conquistar, você diz, Senhor, eu vou romper. Eu vou me movimentar. Eu vou vencer. Porque o Senhor, Ele traz essa palavra para as nossas vidas. Amém? 1 Reis 18, versículo 30 diz assim. Então Elias disse ao povo, chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruína. Restaurar o altar é o tema de tabernáculo. Então todas as noites você vai ouvir uma palavra de Deus ministrada ao seu coração. E você lembre-se ao vir, né? Quando você vier a tabernáculo, lembre-se que você é o altar do Senhor. Amém? Eu sou o altar do Senhor. E lembre-se também, como eu falei, que você é responsável. Bata no seu peito e diga, eu sou responsável pelo altar. E manter de pé, e manter aceso, e manter realmente vivo esse altar. Altar quebrado, queridos, é uma exposição da nossa vida diante de Deus, com Deus e para Ele. Então, quando nós quebramos, quando o altar é quebrado, você está expondo a sua vida diante de Deus. Você está mostrando realmente, e não fica só diante de Deus. As pessoas olham para você e vê que algo está diferente. Vê que algo está errado. E você não pode ter esse pensamento dentro de você. Eu não posso ter essa atitude de querer mudar também por causa do outro. De mostrar para outra pessoa, não, eu vou fazer isso porque fulano já está percebendo. Não, você precisa entender que você é responsável por essa chama. E essa chama deve estar acesa dentro de cada um de nós. Sabe, irmãos, às vezes nós viemos à casa do Senhor, como o irmão Tiago estava ministrando aqui agora há pouco. E quantos, né, mergulham na presença do Senhor, choram. Realmente não é por emoção, mas é pela presença viva de Deus neste lugar, de uma forma tão linda, tão única. Mas muitos saem, até vêm até a casa do Senhor e saem daqui e olham para o irmão do lado e falam, eu não sei por que tanto exagero, né? Não sei por que tanto choro, eu não sei por que tanto jejum, eu não sei por que tanta busca. As coisas não são. E às vezes nos tornamos até parecidos com os nossos irmãos tradicionais. Achamos que estamos fazendo demais. E achamos que não precisamos fazer tantos sacrifícios, porque alguns dizem que o sacrifício já foi feito lá na cruz. Quem já escutou isso? Não precisa. Você não precisa jejuar tanto, você não precisa orar, você não precisa acordar de madrugada, ou orar tantas horas por dia, porque Jesus já fez o sacrifício, então todas as coisas Ele já conquistou por mim e por você. Mas eu preciso, queridos, você precisa como igreja fazer isso para que o seu altar esteja mantido de pé, amém? Para que você, em algum determinado momento onde o mal
vem querer tentar atacar você, lançar uma seta diante de você, epa, o altar está restaurado. O altar está de pé, você não vai precisar de nada, de muitas vezes nem do seu líder falar algo, porque você mesmo vai entender quando as coisas não estão indo bem. Então é muito importante nesses dias de tabernáculo você se atentar e dizer: Senhor, eu preciso sair desses dias aqui de tabernáculo, 7 noites, hoje é o 2º dia de tabernáculos, restaurado por completo, amém? Eu preciso como altar do Senhor. E a palavra restauração, querido, significa, diga, reparo, conserto, recomposição. E eu quero te dizer, Deus não vai depositar aquilo que é de precioso em altar quebrado. Deus não vai derramar aquilo que é de novo, que é precioso na vida, no altar de alguém que não se importa. E às vezes nós nos acostumamos, como eu falei aqui, nós nos acostumamos tanto em vir para a igreja, nós nos acostumamos tanto em ir para a célula, nós nos acostumamos tanto em vir adorar o Senhor. Hoje é domingo, deu 18 horas, vou me arrumar. E nós nos esquecemos de realmente se importar e dizer: Senhor, será que aquilo que eu estou fazendo, será que aquilo que eu estou como eu estou me comportando, como eu estou agindo, tem agradado o teu coração, tem tocado o teu altar, tem tocado realmente o teu coração, tem trazido alegria. E queridos, esse versículo de 1 Reis 30 e mais outros versículos, eu meditei até o versículo 36, diz que Elias estava passando. Nós vemos a história de Elias nesse tempo. Elias estava passando por momentos difíceis, onde o povo de Israel estava vivendo o quê? Um tempo difícil. O povo de Israel estava cheio de apostasia, e o templo de Deus já não importava mais. O altar estava o quê? Em ruínas. E eu posso dizer para você que não é diferente do tempo de hoje. É diferente? Não é diferente. Nós podemos fazer o quê? Um paralelo com o nosso tempo, os pecados, daquele povo, que eu sempre falo, gente, nós vemos a história do povo no deserto e questionamos, falamos, aquele povo, que povo murmurador, Que povo que reclamava. E aí diga para quem está do seu lado, olha para essa pessoa no olho dessa pessoa e diga assim: você tem um coração grato? Porque aquele povo, a gente questiona que eles reclamavam, que eles murmuravam. Atrasou o tempo deles, verem a promessa dele. Demoraram o tempo, quantos anos? Poderia ter sido bem curto o tempo. Mas quantas coisas você tem atrasado na sua vida por causa da sua língua, da sua murmuração? Às vezes esses dias eu fico observando, eu não sei se isso é bom ou é ruim, mas às vezes a gente observa, talvez como líderes, a gente observa alguns comportamentos, e eu falo para você que os meus também, e Deus tem nos ensinado, Deus tem me ensinado a ouvir mais, Deus tem me ensinado a ser grata, mais e mais e mais, dizer: Senhor, eu quero estar diante da tua presença, eu quero estar, Senhor, diante do teu altar, e diante do altar do Senhor, diante da presença do Senhor, nós temos um coração sensível, porque nós não somos perfeitas, mas nós temos um coração ensinável, nós temos um coração disposto a dizer: poxa, eu errei, poxa, eu preciso mudar nessa área, eu falei demais, ou eu preciso. Isso é um coração diante do altar do Senhor, amém? Então nós podemos fazer um paralelo e ver que os pecados, aquele povo, não é diferente do povo, daquilo que a gente vive hoje, talvez daquilo que você esteja vivendo. E como eu estava falando, eu observo e falo: meu Deus, quantas coisas o Senhor faz no nosso meio. Quando nós olhamos a palavra do Senhor e diz: Senhor, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E esses dias eu ouvi eu não sei se foi um livro que eu estava lendo, ou foi
uma pregação, recordo bem, e eu só sei que a palavra que trazia era, olha, talvez você precise anotar, pular da sua cama e anotar tudo aquilo, lembrar daquilo que Deus já fez na sua vida, porque isso vai ser como uma injeção de esperança. Como o bispo falou ontem, quantas coisas Deus tem feito na sua vida, quem era você? Queridos, você nunca pode esquecer, diga para quem está do seu lado, nunca se esqueça da onde você veio. Nunca. Quando você estiver se esquecendo, quando você estiver se achando muito, muito super-homem ou super mulher maravilha, você se lembra da onde Deus te tirou. Você se lembra das riquezas que Deus te deu e que de onde você... Eu não sei você, mas passa um filme na minha cabeça. Amém? Não para que você se esqueça e fale, eu não quero lembrar de onde eu vivia. Não, lembre-se de onde Deus te tirou. Lembre-se em todo o tempo do que Deus fez. Sabe por que nós estamos nesses dias proféticos? Porque nós estamos nos lembrando do que Deus fez com aquele povo. A nuvem no deserto. E aonde eles caminhavam, aquela nuvem ia com eles. O que eles faziam, e mesmo com toda a murmuração, eles acordavam e tinham maná, e tinham cuidado, e tinha provisão, e tinha cura. E é diferente de hoje. Deus tem feito isso na sua vida, queridos. Lembre-se dos feitos do Senhor. Por isso que tabernáculo são dias onde você, não que os outros dias não sejam, porque isso deveria ser espontaneamente. Todos os dias alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Em todo o tempo, o nosso coração deveria estar disponível a celebrar o Senhor com alegria, com exaltação, dando pulos de alegria, dizendo, Senhor, grandes coisas o Senhor tem feito. Por isso estou alegre. Grandes coisas o Senhor tem feito. E quando e Deus tem nos falado, nos ensinado a você profetizar, amém? Você não precisa ver o seu milagre, você precisa crer que ele vai acontecer, amém? Eu não sei o que você tem passado, que desertos você tem passado, mas aquele povo andou no deserto, aquele povo realmente experimentou da graça do Senhor, e você vai experimentar do milagre do Senhor. Nós não precisamos nem saber como Deus vai agir. Sabe quando ontem nós cantamos aquela canção, quem diria que o Senhor faria? Quem diria? Quem diria que isso ia acontecer na sua vida? Você era... Vai falando aí o que você era. Né? Tem pessoas que falam, eu era um Zé Ninguém, eu era um esquecido, eu não sei o que você era. Mas eu quero te dizer que o Senhor... Ele te encontrou, amém? Ele te encontrou, Ele me encontrou em meio a uma multidão. Ele olhou para você e disse, é você. É você que vai fazer a diferença. É você que vai viver o milagre do Senhor. É você que vai experimentar de coisas que as pessoas em sua volta vão dizer realmente, quem diria? Quem diria? E nós temos experimentado isso, queridos, na nossa vida. Eu estava ali sentada e eu falando, meu Deus, esses dias nós viajamos e eu falei assim, nós falamos o tempo todo, eu falei, meu Deus, quem diria que a gente estaria viajando nesse momento, né? Quem diria, queridos? Tudo que o Senhor planejou, aquilo que os seus olhos não contemplam, aquilo que não vem à sua mente, a mente humana, aquilo que nem parece ser... Lógico, é o que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida. Às vezes nós nos acostumamos com a palavra do Senhor e falamos, Senhor, o Senhor vai fazer isso e aquilo. E às vezes o bispo fala aqui dia de domingo, você põe a mão na sua cabeça, você nem está dando atenção realmente àquilo que tem sido profetizado. Mas quando nós nos atentamos e ligamos, tudo aquilo que é ligado aqui é ligado no céu. E aí nós entramos em concordância e aí o milagre acontece, amém? O milagre acontece. Você pode aplaudir ao Senhor. Então, altar é santidade, presença de Deus, vida de Deus. E estamos vivendo, queridos, dias, tempos cruciais, onde nas quais nós devemos o quê? Firmar a nossa convicção
naquilo que realmente Deus tem para as nossas vidas. E eu te pergunto, o que Deus tem para você? Você tem claro? Sempre quando eu vou ministrar, o Espírito Santo de Deus fala comigo, eu sempre anoto. Nós precisamos ter claro em nosso coração aquilo que Deus tem para a nossa vida. Você precisa. Você precisa ter claro no seu coração, Deus, para que o Senhor fez isso? Em todas as áreas. Esses dias eu acho que foi a gente conversando sobre Pastor Aval, né? Pastor George. E eu vendo eles fazendo, né? Se esforçando, fazendo os sorvetes, tal, uma delícia. E aí eu falei com a Leandro, glória a Deus, que Deus traga mais e mais e mais estratégias. Porque assim, sabe? Quando nós servimos ao nosso Deus, e eu não sei você, mas eu peço ao Senhor, eu falo, Senhor, dá-me estratégia do céu. Aquilo que vem do céu para você, ninguém vai saber. Porque a receita quem te deu foi quem? Foi o Senhor. A estratégia quem deu foi o Senhor. Então assim e eu falando, Senhor, como que Deus, quando o Senhor olha para você, querido, filho, quando o Senhor olha para você e vê seu coração, porque o Senhor não está atrás de pessoas, o Senhor está atrás de corações. O Senhor está atrás de corações. Às vezes as pessoas impressionam, às vezes a forma de nós nos vestirmos, às vezes a forma de nós falarmos, às vezes a forma de nós nos comportarmos. E o religioso faz isso muito bem. Cuidado com o religioso. E a forma como nós nos comportamos, talvez a gente até impressione por um momento. Mas Deus está atrás de corações. Porque são corações que ouvem realmente, que estão sensíveis à voz do Senhor. Amém? Então você precisa, o que é altar? É santidade. Então nesses dias o Senhor tem te levará a você ter convicção do chamado que Deus tem para a sua vida, através do altar, da sua vida diante do altar do Senhor. Então é chegado o tempo onde eu e você precisamos discernir e decidir, entender que o altar, o meu altar precisa estar em ordem. Amém? Como está o seu altar? E aí é você e Deus. O que eu falei no início? Quem é responsável pelo altar? Diga forte, eu. Quem é responsável pelo seu altar? Você. Não vem pedir oração, bispo, ora por mim, porque meu altar, querida, seu altar, querido, seu altar, quem cuida é você. Você que vai pôr fogo, você que vai pôr óleo, você que vai se humilhar diante da presença do Senhor. E aí, tudo que você vai viver, respaldo desse altar. Amém? Da sua entrega, da sua busca, da sua realmente renúncia. E altar requer renúncia. Requer renúncia. E renúncia dói. Diga, renúncia dói. É os prazeres deste mundo. É as vontades, é os desejos. É o bem-estar, é aquele gosto, né? Eu quero estar em casa 7 dias. Hoje uma pessoa no meu trabalho falou, mas 7 dias de culto é meio cansativo. Eu falei, eu não acho não, porque eu gosto. Eu falei, desse jeito eu gosto de estar aqui na casa do Senhor. Então, quando nós entendemos realmente a visão espiritual, nós não nos cansamos com aquilo que é para ser prazeroso em nossa vida. E é, amém? E é. Então, é chegado esse tempo, é um tempo de arrependimento, tempo de reacender a chama do altar, tempo de voltar a se importar com o que Deus importa, se importar com o que agrada ao nosso Pai. Será que estamos preocupados nesses dias? E Deus, que o Espírito Santo de Deus ministra ao seu coração, queridos, nesse dia. Será que eu estou preocupado com o que agrada o coração do meu Pai? Às vezes, um ano de evangélico, um ano de convertido, 2 anos, 3 anos, vão se passando o tempo, nós vamos deixando as coisas de Deus para 2º lugar, 3º lugar. Deus quer ser prioridade.
Quando Deus não for prioridade na sua vida, e aí vem, por quê? Né? Por que que isso vai até certo ponto e não deslancha da forma que deve ser? Deus precisa ser prioridade, o altar precisa ser prioridade em nossa vida. Amém? Então você tem se preocupado em restaurar o altar do Senhor? Quantos têm, né, não têm dado ouvidos aos sussurros espirituais? Porque quando nós estamos no altar do Senhor, nós sabemos discernir a voz do Espírito Santo de Deus. E eu creio, queridos, que nesse dia é um tempo de restauração de Deus na sua vida. E nesses dias eu quero que você não busque somente, não esteja aqui somente por causa de uma festa, por causa que alguém te convidou, porque você se acostumou a vir à casa, né, em tabernáculos, vir à casa do Senhor. Mas que você realmente, como eu falei ontem, faça um propósito. E eu creio que o seu propósito nesse tabernáculo é restauração do altar. Amém? Restauração. E aí eu te pergunto, o que está quebrado nesse altar? O que você tem percebido que está trincado? Às vezes nem chegou a abrir, mas está aquele rachadinho que você sabe dentro de você que alguma coisa está abalada dentro na sua vida espiritual. Então eu te convido nessa noite, queridos, a você realmente abrir o coração e dizer: Senhor, eu quero ser restaurado em tabernáculo. Amém? Eu quero experimentar aquilo, não a mesma unção do ano passado, mas eu quero algo novo. Eu quero unção fresca sobre a minha cabeça. E eu quero que nessa hora você vai ficar de pé. Como o tempo passa rápido, né? Quando a gente está aqui na frente, passa rápido. E eu quero que você fique de pé. E você vai orar ao Senhor. Nós vamos terminar mais cedo durante a semana, porque eu sei que você tem uma rotina amanhã. Mesmo sabendo que muitos não vão dormir agorinha. Mas nós vamos cumprir. E eu quero que você diga ao Senhor nessa noite: como está o seu altar, queridos? Como está a sua vida diante da presença do Senhor? Será que você tem vivido dias onde você tem se colocado na brecha? Será que você tem vivido dias onde o Senhor, você pode ainda escutar a voz do Espírito Santo de Deus falando ao seu coração? Feche os seus olhos aí no seu lugar e você vai orar ao Senhor. E você vai dizer: Senhor, toca em minha vida novamente. Enche-me, Senhor, novamente. Eu quero, Senhor, estar sensível, Senhor, à tua voz. E essa é a minha oração, irmãos, nessa noite. Esse é o nosso desejo nesses dias de tabernáculo. Que você realmente experimente de algo novo do Senhor. Que você diga: Senhor, eu quero, Senhor, que o Senhor derrame sobre a minha vida. Que o Senhor derrame sobre a minha vida, Senhor, nesses dias, o óleo puro, renovo do Senhor. Quero que você aí no seu lugar ore. Abra sua boca, não fique olhando para quem está aqui na frente, para mim, para quem está do seu lado. Mas faça uma oração diante do altar do Senhor nessa noite. E diga: Pai, eu quero, Senhor, ser restaurado. Eu não quero, Senhor, ser o mesmo, mas eu quero ser tocado, Senhor, pelo Teu poder. Comece a profetizar sobre a sua vida. Diga: Senhor, nestes dias aqui neste lugar, eu sei que o Senhor irá fazer uma coisa nova na minha vida. Oh, Espírito. Que você possa abrir seu coração, igreja, e falar diante da presença do Senhor aí no seu lugar. Abra seu coração diante do Senhor. Os abraços que senti
me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí, mas você me levantou. Eu achava estar bem, mas levante suas mãos, diga eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Se renda aos pés do Senhor nessa noite. Você pode declarar: enche-me de novo. Eu não me vejo, Deus. Eu não me vejo sem tua presença. Toque-me de novo. Enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque-me de novo. Peça ao Senhor. Diga assim: eu não me vejo. Restaure o seu altar diante da presença do Senhor. Declare mais uma vez. Lembro quando te encontrei. Tudo novo, Senhor, o Senhor fez na minha vida. Lembro quando te encontrei. Tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes e você me levantou, Deus. Eu achava estar bem. Eu achava estar bem, mas me rendo. Eu me rendo. Se renda ao Senhor. Me rendo. Eu me rendo. Se renda aos pés do Senhor. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo a ti. Toque-me de novo. Toque-me de novo. Enche-me de novo. Eu não me vejo, Deus, Eu não me vejo sem a tua presença. sem tua presença. Toque-me de novo. Enche-me de novo. Eu não me vejo Eu não me vejo sem a tua presença. Só a igreja, toca-me. Toque-me. Enche-me de novo. Você pode levantar suas mãos aos céus e declarar. Você não pode se ver, queridos, longe da presença do Senhor. Toque-me de novo. Enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. eu me rendo. Eu me rendo a ti. Me rendo, me rendo, me rendo a ti. Eu me
tua presença. Você é responsável, querido, em manter a chama do seu altar, a chama do altar viva, e reacender essa chama todos os dias, restaurando. Eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo a ti. Aleluia.